Boa noite, pessoal, tudo bem? Joia! Bom, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para que vocês curtam, né, esse vídeo ao final dele. Fiquem até o final, porque esse vídeo vai ser muito esclarecedor, é um bate-papo muito legal que a gente vai fazer agora, tá? Acerca desse tema aqui, tá? Eu vou fazer algumas reflexões sobre a exigência das certidões negativas para o credenciamento dos profissionais, tá? Instrutores e diretores de CFC. Eu senti a necessidade de falar sobre esse assunto depois de ter recebido uma demanda relacionada a isso, onde eu fui realmente refletir sobre essa exigência. E independente do meu posicionamento pessoal, né, daquilo que eu acho, aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho como princípio, eu vou analisar hoje somente o que tem na lei, tá? Então eu vou ficar restrito à questão da legalidade, independente de, mas tem que ser assim mesmo, então eu não vou levar em consideração se a norma está muito rígida ou se está pouco rígida, tá? Eu vou obviamente tecer algum comentário, mas nada pessoal, né? E sim aspectos legais, reflexões sobre essa exigência, que nós vamos ver aí que é muito interessante falar sobre esse assunto. Inclusive um inscrito do meu canal fez um questionamento lá, depois que eu postei o vídeo das certidões, e isso fez também com que eu gravasse esse vídeo, tá? Não como uma resposta para ele, porque eu já dei a resposta, mas sim para esmiuçar um pouco mais sobre o assunto. Eu acho que é bem interessante, assim como ele teve a dúvida, outras pessoas aí podem ter, tá bom? Então fiquem até o final do vídeo, se vocês gostarem, compartilhem com os amigos, tá? Vou procurar ser bem rápido no vídeo, mas vocês já sabem que rápido para mim é 10 minutos, tá? Senão não dá. Então vamos lá. A primeira coisa, né, que eu queria mostrar para vocês é o que diz a resolução que trata do credenciamento desses profissionais, tá? Resolução 789 de 2020. Eu não sei se está muito claro ali, muito nítido ali na tela, tá? Resolução do CONTRAN 789, que fala dessas exigências, e dentre as exigências para o credenciamento, ela traz ali certidão negativa do registro de distribuição e execuções criminais referente à prática de crimes contra os costumes, fé pública, patrimônio, administração pública e os previstos na lei de entorpecentes. Então veja que a resolução que disciplina o credenciamento desses profissionais, ela traz ali objetivamente quais são os crimes onde a certidão tem que dar negativa, né? Curiosamente ali, a gente dá uma olhada nesse artigo, né? E eu sinto falta ali de outros crimes, né? Por exemplo, crimes contra a vida não tem problema, né? Não tem escrito lá. Costume, fé pública, patrimônio, tá? Administração e lei de entorpecente. Então quer dizer que o instrutor ele pode estar respondendo por um crime de homicídio, por exemplo, que é um crime contra a vida. Como ali não menciona, né? Então vamos lá, essa é a primeira indagação. Tá? Claramente, certidão negativa daqueles tipos ali, tá? Referente àquela prática daqueles crimes ali. Vamos lá. Vamos para a portaria 101, tá? Que regulamenta também o credenciamento desses profissionais, a portaria 101 do Detran. Vamos lá. Dos diretores geral de ensino e dos instrutores, tá? Certidões negativas de distribuições e execuções criminais referentes à prática de crimes, costume, fé pública, patrimônio, administração pública e lei de entorpecentes. Ou seja, os mesmos crimes da resolução. Então, na verdade, tá certo que a resolução 789 ela é mais nova que a portaria 101, que é de 2016. No entanto, a 789 ela trouxe informações da 168, né? E da 358 que se consolidaram. Então lá na 358 nós já tínhamos esse mesmo texto que não mudou
Tá? Então, tanto a resolução que disciplina o assunto, quanto a portaria trazem as mesmas informações. Para se credenciar, eu devo apresentar uma certidão negativa relacionada a esses tipos de crimes aqui. Contra a honra, não tem problema. Contra a soberania nacional, não tem problema. Contra a vida, sem problema nenhum, né? Não tem nada escrito ali, né? Contra a paz, ou seja, eu posso participar de uma associação criminosa, não tem problema. Posso ter matado alguém, injúria, difamação, certo? Bom, isso que eu estou falando superficialmente é exatamente para que a gente faça uma reflexão. Tá? Não estou dizendo se está certo ou se está errado, só que os crimes que vêm disciplinados nessas normas para vedar a atividade desses profissionais, eles são extremamente superficiais, né? E deixam de lado outros crimes que, no meu humilde ponto de vista, são mais ou pelo menos iguais em gravidade com os que eles estão listando ali. Eu acho que matar alguém, por exemplo, além de ser um pecado capital, né? Isso, além de, para mim, é o crime dos crimes, né? Você matar uma pessoa, se tirar a vida de outra pessoa, e ali não está previsto. Se ele estiver respondendo por homicídio, por exemplo, ele poderia tirar uma certidão, e mesmo que ela conste positiva, pelo que está escrito ali, não teria problema nenhum. Mas enfim, continuemos. Em caso de certidão positiva, que foi a pergunta do meu colega aí que questionou no YouTube, né? O que aconteceria se apontasse algum processo na certidão de distribuição? Eu disse a ele, se esse processo, se essa certidão apontasse algum processo, deveria ser tirada uma certidão de objeto e pé, tá? Como diz aqui. Em caso de certidão positiva, então ela apontou um processo, deve ser apresentada a respectiva certidão de objeto e pé daqueles processos que foram listados. Então apareceu um processinho lá, você tem que tirar de objeto e pé, que é a que vai dizer do que se trata aquele processo e em que pé aquele processo se encontra. Exatamente para que no que você apresente essa documentação no órgão de trânsito, a pessoa que estiver fazendo o cadastro, ela vai olhar a certidão de objeto e pé e vai verificar qual é o crime que está apontado nessa certidão, qual é o crime que esse cidadão está respondendo ou respondeu, enfim, o que está apontando na certidão de distribuição dele. Ah, é homicídio, não tem problema, vamos cadastrar. Não, é roubo, é furto. Ele furtou uma barra de chocolate no supermercado. Não, ele não pode trabalhar. Esse não pode. Por quê? Patrimônio. Crime contra o patrimônio. Tá? Então, de novo, não estou fazendo juízo de valores, estou explicando. Então, apontou um processo na certidão, apresentando a certidão de objeto e pé, a autoridade de trânsito daquele departamento, daquela unidade, vai verificar o tipo do crime que aquele cidadão responde, ou já respondeu, ou está respondendo, enfim, e de acordo com esse regramento, ela faz ou não faz o cadastro. Agora eu vou um pouquinho mais longe e vou tentar ser um pouquinho mais breve. O que diz agora é a polêmica. O que diz o artigo 5º da Constituição Federal, lá no inciso 13? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Então veja agora o que diz o inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Frisa que a lei estabelecer. Quais foram os dois regramentos que eu acabei de ler lá atrás? Isso mesmo, foi uma resolução e uma portaria, não foi uma lei. Então está me dizendo aqui a Constituição Federal, que é a Carta Magna, em relação à legislação, que é livre qualquer trabalho, ofício, profissão, exceto quando tem que atender uma qualificação profissional que a lei estabelece. Então, no caso de diretor, por exemplo,
nem preciso me alongar muito, né? Diretor não tem lei que regulamente a profissão. Logo, as exigências trazidas na resolução e na portaria vão de encontro à Constituição Federal, né? Porque você não pode estabelecer uma exigência em resolução, uma exigência em portaria, de forma a restringir o exercício profissional de alguém, porque você está contrariando esse artigo aqui, tá? Com relação ao instrutor, ele tem sim uma lei, né? 12.302, a lei que regulamenta a profissão de instrutor. Vamos ali a lei para a gente olhar quais são os requisitos para que ele exerça essa profissão? 21 anos de idade, 2 anos de habilitação, não ter cometido infração gravíssima nos últimos 60 dias, ensino médio, certificado específico do curso, né, realizado, curso de instrutor, não ter sofrido penalidade de cassação, que também cabe outra aula só nesse inciso aí, porque não ter sofrido penalidade de cassação, e aí é eterno, né? Se ele sofreu a penalidade de cassação quando ele tinha 20 anos e já se reabilitou, e aí a pena vai ficar eterna? Ele está falando não ter sofrido penalidade de cassação. Não está falando nos últimos 5 anos, nos últimos 3 anos, 4 anos, enfim, né? Mas isso aí daria outra aula, vamos passar. Ter participado de curso de direção defensiva e primeiros socorros. Bom, esse curso já está abrangido no curso de instrutor, né? Tem essas duas matérias, então ele acaba cumprindo essa exigência. Então veja só, uma lei que disciplina a profissão de instrutor. Nessa lei, tá trazendo ali alguma informação dizendo que se ele não... são requisitos para exercício da atividade. Tá falando aqui que ele tem que apresentar certidão negativa de distribuição criminal. Tá falando assim que ele tem que seguir o regramento trazido pelo CONTRAN, que ele tem que atender exigências do DETRAN. Não tem, certo? Não tem. Se não tem, posso dizer para os senhores com tranquila convicção de que esse artigo 5º da Constituição está sendo violado. Tá? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, essa exigência trazida na 101 e essa exigência trazida na 789 com relação às certidões, tá? Que é o tema dessa aula, são inconstitucionais no meu ponto de vista, e obviamente que para isso daria para manejar ali algum instrumento jurídico, né? Um mandado de segurança, uma ação com obrigação de fazer com relação ao DETRAN, caso ele se negasse a cadastrar o instrutor com uma certidão positiva. Tá? Então, veja bem, não estou abrindo a porta, tipo, todo instrutor, todo diretor que estiver respondendo por crimes podem exercer a sua atividade. Não tô. O meu intuito nesse vídeo não é isso. O meu intuito nesse vídeo é apontar uma falha legislativa. Tá? Então, tudo bem. Se a ideia é restringir alguns profissionais por conta de alguns crimes, que se faça através de lei, como diz a Constituição. O que você não pode é afastar do mercado de trabalho um profissional por conta de um crime que sequer ele precisa ter sido condenado, basta que esteja distribuída uma ação. Ao final ele pode ser inocentado, mas não, tem uma ação distribuída. Então lá, tem uma ação distribuída de um crime de furto, tá? Vai apontar na certidão de distribuição, ele vai tirar um objeto de pé, vai apontar lá, furto. O que o diretor do DETRAN deve fazer, seguindo a própria portaria do DETRAN? Indeferir o credenciamento desse instrutor, ou seja, não deixar ele trabalhar como instrutor. Aí, nesse caso, especificamente, pergunto, né, o que os senhores acham? Tá certo essa questão? Né? Nesse caso não seria, não digo injusto, mas não daria para dar uma analisada melhor na situação? E aí sim, eu entraria tranquilamente com mandado de segurança quando isso ocorresse, né, desse indeferimento, que foi o caso específico que me deu ideia de fazer esse vídeo, para afastar essa exigência da certidão. E de fato foi afastado. E será afastado sempre. Rafael, papai tá gravando. Fecha a porta, por favor. Pessoal, desculpe.
fazer o vídeo em casa acontece essas coisas. Bom, o vídeo já está com 15 minutos, eu acho que vocês entenderam o meu recado. Então a questão é, vamos avançar aqui, ó. Se forem outros tipos de crime, então pode, pelo que diz as normas, né? Eu já tinha falado, homicídio, lesão corporal, espionagem, associação criminosa, injúria, calúnia, difamação, ameaça, constrangimento, isso aí tudo pode. Porque pela resolução e pela portaria, não traz esses crimes como motivo de deferimento de um credenciamento. Absurdo, né? Então, ou se faz corretamente, ou não faz, tá? Então, é o que eu tinha para comentar, essa é uma reflexão, tá? Então, vai credenciar, tirou a certidão de distribuição, apontou um processo, tira a certidão de objeto e pé. De acordo com o crime que aparecer lá, patrimônio, fé pública, administração pública ou costumes, se for de algum crime relacionado a esses 4 pontos que eu falei, tá? Então você tem uma corrupção, um roubo, né? O que mais que eu falei? Contra a administração pública, uma falsificação de documento público, uma falsificação ideológica, corrupção de menores, pelo menos esses aí também vai ser proibido. Agora, se ele tiver matado, não vai ser proibido, espionagem vai ser proibido, calúnia, associação criminosa, tá? Tráfico de drogas também é proibido, porque lei de entorpecentes, né? Resumidamente, e finalizando, peço a vocês mais uma vez que curtam o meu vídeo, compartilhem, continuem me seguindo. Vou procurar sempre trazer vídeo com um tema para que realmente gere uma reflexão, tá? Não simplesmente texto e testa, né? Como dizia um professor meu, texto e testa, não. A gente tem que interpretar. Então, quando a Constituição fala que é livre o trabalho, o ofício e a profissão, exceto quando tem uma qualificação exigida por lei, ou algum critério exigido por lei, por exemplo, para eu trabalhar de advogado eu tive que passar no exame da ordem, porque a lei diz isso. Tá? Se não for nesse sentido, nós temos que entender isso tudo como inconstitucional. Lógico que só vai ser considerado inconstitucional quando declarado inconstitucional, mas nada impede que se demande em juízo para buscar essa inconstitucionalidade ou afastar essa exigência, tá? Não digo se do caso concreto, se é certo, se é errado, vou analisar o caso e se for se for legal, né, do aspecto de vista da lei, se for legal, nós trabalharemos para que esse profissional possa trabalhar, para que ele possa ser credenciado, tá? Então a ideia é buscar a legalidade, buscar a justiça de acordo com aquilo que está na lei, não aquilo que está na consciência, né? Tá bom, pessoal? Peço que vocês curtam, compartilhem, deixem aí um comentário e até a próxima.